pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e nós vamos para mais uma correção de PET. Nós vamos iniciar hoje o PET volume 7 de matemática do 7º ano do ensino fundamental. Essa é a semana 1 e eu já peço a vocês para deixar um like e se inscrever aqui no canal. Então vamos para as questões da semana 1 que vai lidar com problemas envolvendo medições. Na primeira atividade nós temos um texto. O sal e o açúcar são mesmo vilões para a saúde? Usados para realçar o sabor dos alimentos, o sal e o açúcar também são considerados grandes vilões da alimentação saudável. São eles os responsáveis principalmente pelos problemas de hipertensão e obesidade. No entanto, o título pode soar injusto se levarmos em conta a importância dos dois para o funcionamento do organismo. Como qualquer ingrediente, basta consumir com moderação para evitar alterações de saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o sal e o açúcar estão entre as substâncias que devem ter o seu consumo reduzidos na alimentação. E esse consumo está limitado a 5 gramas para o sal, sendo que 1 grama de sal corresponde a 400 miligramas de sódio e 50 gramas de açúcar diários, respectivamente. Aqui, em termos de miligramas, eu posso definir, já que 1 grama de sal tem 400 miligramas aí de sódio, a gente pode fazer essa multiplicação e chegar aí a 2.000 miligramas, dá 2 gramas de sódio que uma pessoa deveria consumir no máximo ao longo de um dia. Aí a questão ela traz aí uma tabelinha com alguns lanches, as quantidades e o sódio e açúcar que tem. Então, por exemplo, o biscoito recheado com 2 unidades, nós temos 38 miligramas de sódio para 9,5 gramas de açúcar. O iogurte, um pote com 150 gramas, tem 84 miligramas de sódio e 28 gramas de açúcar e assim sucessivamente. É uma questão pessoal, Ela pede para escolher aí dentre as opções apresentadas uma opção de lanche da sua preferência com 3 itens da tabela acima e pede para anotar a quantidade que você deseja consumir. Então, vou fazer aqui um exemplo. Vou escolher aqui alguns alimentos para a gente resolver a questão, mas você pode escolher os alimentos que vocês quiserem. É uma questão totalmente pessoal. Então, eu vou escolher o biscoito recheado. Eu vou começar pelo biscoito recheado. Vou colocar ele aqui. Eu vou comer as 2 unidades que foram indicadas aqui mesmo. Então, são as 2 unidades que está indicada aqui na nossa tabela. Eu vou escolher também o iogurte. Eu acho que vai acompanhar bem. 1 unidade. E para fechar, eu vou escolher uma fruta. Então, eu vou escolher uma banana. Também 1 unidade. Então, esses são os alimentos que eu escolhi. A letra B pede para a gente calcular a quantidade de sódio e açúcar correspondente à opção escolhida. Então, vamos conferir aqui o consumo. No caso do biscoito, eu peguei as 2 unidades. Então, nós temos 38 miligramas de sódio, 38 miligramas de sódio no caso do biscoito recheado. E o açúcar são 9,5 gramas. No caso do iogurte, foi 1 unidade só também. Então, nós temos 84 miligramas de sódio e 28 gramas de açúcar. O caso da banana, ela não tem sódio, mas ela tem 12 gramas, 12 ou 10, cadê? Banana, isso. Ela tem 12 gramas de açúcar. Então, eu vou somar esses valores aqui e vou determinar quanto aí de sódio e quanto de açúcar, eu estou consumindo nessa refeição. Então, aqui no caso do sódio, somando os 38 com os 84, eu vou estar consumindo 122 miligramas de sódio. E no caso do açúcar, somando 9,5, 28 e 12, eu vou consumir 49,5 gramas de açúcar. Então, vamos colocar a resposta correta aqui.
Então tá aí a letra B, né? Foi consumido nessa refeição 122 miligramas de sódio e 40,5 gramas de açúcar. E a letra C fala para comparar as quantidades de sódio e açúcar consumidos nessa refeição com relação ao recomendado pela OMS. E quais são as suas percepções? Bom, então o sódio, tanto o sódio quanto o açúcar, a gente vê que fica dentro daquilo que foi recomendado, né? Sendo que para o sódio está mais tranquilo. Porque a recomendação de sódio, aí, o máximo diário, estaria em 2.000 miligramas, né? Então, não houve aí um excesso com relação àquilo que é recomendado. Contudo, o açúcar, a quantidade máxima diária recomendada é de 50 gramas. Então, a gente já pode pensar, né, que no que se refere a consumo de açúcar, não foi assim tão legal, porque a gente está dentro do limite, mas a gente tem que lembrar aqui que isso é apenas uma refeição, né? E a gente até pode refletir um pouco mais sobre isso também na letra D, que pergunta aí se na sua escolha, né, se a sua escolha está dentro das recomendações diárias de sódio e açúcar ou já ultrapassou. Então, na letra C eu coloquei que nesta refeição a quantidade de sódio e açúcar estão dentro dos limites estabelecidos pela OMS, mas tem essa ressalva de que o açúcar ele já está muito próximo do limite diário em apenas uma refeição, né? E aí eu posso colocar aqui na letra D que, embora os valores não ultrapassem os limites estabelecidos, o consumo de açúcar foi alto comparando-se ao limite diário, justamente pelo que eu comentei com vocês, né? Se essa é apenas uma refeição do dia, né? E eu já estou ali muito próxima do limite máximo, isso aqui proporcionalmente não foi um consumo muito legal de açúcar, embora não esteja fora dos limites. E a letra E pergunta, né? Se a quantidade de sódio e açúcar não foi ultrapassada, quanto ainda poderia consumir? E quais desses itens seria uma outra opção de lanche em um outro horário? Então, eu coloquei aqui, né, que desta lista aí que foi destacada, eu não poderia consumir nenhum outro alimento, porque eu só posso consumir, olha, mais 0,5 gramas de açúcar. E se a gente olhar lá na lista, na verdade não tem nenhum alimento com essa quantidade tão baixa, nem mesmo as frutas, olha, elas têm quantidades tão baixas de açúcar, né? Então, embora não tenha ultrapassado, nesta lista de alimentos não tem nada que eu pudesse consumir aí na próxima refeição. Talvez a maçã fosse o menos prejudicial, né? Ela é a que tem o menor índice aí de sódio. Mas ainda assim, comendo uma maçã de açúcar, perdão. Mas ainda assim, comendo uma maçã, eu ultrapassaria a quantidade de açúcar recomendada para um dia. A letra F pergunta como reduzir a quantidade de sódio e açúcar ingerida diariamente. Então, uma resposta possível aqui, né? Vocês podem pensar aí em respostas para essa questão, mas uma seria reduzir o consumo de alimentos industrializados, né? Quando a gente pode olhar aqui na nossa lista, olha, produtos que são industrializados, eles vêm com altas taxas, né, de sódio e também de açúcar. Então, optar por uma alimentação mais saudável, com alimentos mais naturais, pode ser uma opção aí de resposta para vocês. Número 2. Estudos indicam que, se uma pessoa ingerir mais de 355 ml de bebidas açucaradas em 24 horas, isso pode aumentar a pressão arterial máxima excedida quando o coração se contrai em 16 milímetros de mercúrio, que é a unidade padrão de medida da pressão arterial. O consumo de açucarados também eleva a pressão arterial mínima, quando o coração se dilata em 8 milímetros de mercúrio. O Pedro gosta muito de beber sucos prontos e refrigerantes. Quando olhando, né, as informações nutricionais, ele viu que uma garrafa de 280 ml de refrigerante que ele ingere tem uma grande quantidade de açúcar. São em torno de 31 gramas de açúcar e 18 miligramas de sódio. Já as garrafas de 335 ml de suco pronto, há 49 gramas de açúcar e 5,9 miligramas de sódio. Ele consome diariamente uma garrafa de refrigerante no almoço e outra no jantar. No lanche da tarde, ele ingere um copo de 500 ml de suco. Então, de acordo com essas informações, qual é a quantidade de açúcar e de sódio ingerida pelo Pedro diariamente? Vamos fazer os cálculos.
Então vamos começar pelo refrigerante, né? Uma garrafa de 280 ml. Quando a gente fala aí do sódio, ele tem em uma garrafa 18 miligramas, né? E o Pedro, ele consome 2 por dia, né? Uma no almoço e uma no jantar. Então, são 36 miligramas de sódio. Quanto ao açúcar, ele consome aí, são 31 gramas. E ele também, tá? Nós vamos dobrar essa quantidade porque são 2 garrafas por dia. Então, são 62 gramas de açúcar que ele consome nessas 2 garrafas de refrigerante. No caso do suco, o problema ele traz as quantidades considerando 335 ml da bebida, né? Mas o consumo dele no lanche é de 500 ml. Então, nós vamos estabelecer aqui quanto ele consome de sódio, de açúcar nesses 500 ml de suco. Então, vou montar 2 regrinhas de 3 aqui. Então, no caso do sódio, vamos começar pelo sódio aqui também, ele tem que os 335 ml, aqui é 5, corresponde a 5,9 miligramas de sódio, né? Deixa eu consertar isso aqui. Então, 335 está para 5,9. Vamos descobrir quantos que tem, então, nesses 500 ml que ele consome. Então, multiplicando cruzado aqui, nós vamos ter 335x, que vai ser igual a 500 vezes 5,9, que vai dar 2.950. Então, esse x vai ser esses 2.950, deixa eu corrigir aqui, dividido pelos 335, né? Isso aqui vai dar 8,8 aproximadamente miligramas de sódio. Vamos ver a mesma coisa agora com o açúcar. No caso aqui, então, do açúcar, nós temos que a quantidade de 355 ml corresponde a 49 gramas de açúcar. Vamos descobrir quanto açúcar tem nos 500 ml. Então, a mesma coisa, olha, eu chamei de Z, né? A quantidade de açúcar. Então, 335Z vai ser igual a 500 vezes 49. Isso vai dar 24.500. E dividindo esses 24.500 pelos 335, a gente vai chegar aí em aproximadamente 73, é um valor aproximado, tá? 0,13 gramas de açúcar nesses 500 ml de suco. Então, agora a gente vai somar, né, essas quantidades aí de sódio e de açúcar. No caso do sódio, ele consome 36 mais 8,8 miligramas. Então, fazendo as continhas, isso vai dar 44,8 miligramas de sódio. No caso do açúcar, a gente teria que somar os 62 aí do refrigerante, né, dos 2 refrigerantes, mais os 73,13 do suco. Isso daria aí 135,13 gramas de açúcar. Vamos lá para a nossa questão. Então, concluindo aqui a nossa questão, né, chegamos a 44,8 miligramas de sódio e 135,13 gramas de açúcar. E a letra B pergunta, né, se ele pode estar desenvolvendo um quadro de hipertensão arterial. Ou então, sim, né, ele corre esse risco, já que a quantidade de açúcar, principalmente, que ele tem consumido aí só nesse lanche, só com essa bebida aí, já está muito acima do que é recomendado diariamente, né? A gente poderia até pensar que o sódio também é bastante alto, né? Já que isso aqui tá falando só mesmo de refrigerante e suco. Isso não leva em consideração os outros alimentos. Mas, a gente vê que só o açúcar nessas bebidas já excede muito a recomendação que nós vimos lá na questão anterior, que é de apenas 50 gramas por dia. E aqui ele já está aí com 135,13 gramas. Questão número 3. Todo ano Carlos troca de celular. O que ele não sabia é que para fabricar um único aparelho são necessários 12.760 litros de água, desde o processo de busca de materiais brutos até a fabricação e montagem.
De acordo com a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, o consumo médio diário e consciente de água por pessoa deve ser de 110 litros para tomar banho, cozinhar, lavar roupa, etc. Se o Carlos trocou de smartphone 3 vezes nos últimos 3 anos e a sua família é composta por 4 pessoas, por quanto tempo a família de Carlos poderia ter seu consumo residencial de água suprido com a quantidade de água utilizada na fabricação dos seus celulares? Então, para cada celular fabricado, são 12.760 litros. Ele trocou 3 vezes, então ele está usando aí 3 vezes essa quantidade para produzir os 3 aparelhos que ele comprou ao longo aí dos 3 anos. Isso dá um total de 38.280 litros de água para esses aparelhos. A família dele tem 4 pessoas, aqui naturalmente contando com ele, né? Então, são 4 pessoas que, se consumirem conscientemente, gastam 110 litros por dia. Então, essa família aqui deveria consumir 440 litros diários, né? Aí pergunta, né, por quanto tempo esta quantidade de água aqui iria suprir a família dele, essa família de 4 pessoas aí no consumo de água. Então, a gente pode dividir, né? Vou pegar esses 38.280 litros e dividir por esses 440 litros que eles consomem ou deveriam consumir diariamente. Isso aqui daria 87 dias. A gente ainda poderia colocar isso como sendo 2 meses e 27 dias aproximadamente, se a gente comparar um mês com 30 dias, tá? Então, seria mais ou menos aí o tempo, né? Então, só com esses 3 aparelhos celulares aí, a família dele poderia utilizar mais de 2 meses, quase 3 meses, né? Quase 3 meses completos de consumo diário de água em casa, só com aquilo que é gasto para produzir os 3 aparelhos aí que ele comprou ao longo dos 3 anos. Número 4, levando em consideração o meio de transporte que você utiliza para ir à escola e que a cada 70 quilogramas, de emissão de CO2 é necessário plantar uma árvore de Mata Atlântica, faça uma estimativa da quilometragem mensal percorrida da sua casa até a escola e a quantidade correspondente de emissão de CO2, de acordo com os dados da tabela ao lado, e quantas árvores de Mata Atlântica são necessárias plantar para compensar essa emissão, a fim de amenizar a poluição do ar. Caso você não use nenhum transporte poluente, procure um amigo e utilize esse tipo de transporte, e baseado nos dados coletados, façam os cálculos. Bom, eu sou professora, eu moro pertinho aqui da escola onde eu trabalho, eu vou para a escola a pé. Mas vamos fazer aqui uma estimativa, vamos pensar aqui no caso em um aluno que utilize o ônibus para ir para a escola. E vamos considerar o seguinte, que essa pessoa more a 3 quilômetros de distância. Então, ela usa 3 quilômetros para ir, né? O ônibus por 3 quilômetros para ir, mais 3 quilômetros para voltar para casa. Então, é uma pessoa que utiliza o transporte público fazendo aí o percurso de 6 quilômetros diários. Então, se a gente pensar aqui no caso do ônibus, são 0,98 quilogramas. Então, eu pegando aqui e multiplicando isso por 6, nós vemos aqui que num dia essa pessoa ia emitir nesse transporte 5,88 quilogramas de CO2. Isso em um dia. Vamos ver quanto que isso aí dá dentro de um mês. Então, vamos considerar aí um mês com 30 dias, né? Em média, 30 dias. Então, a gente teria 30 vezes 5,88. Isso aqui ia dar um consumo ia gerar um total de 176,4 quilogramas de CO2 dentro de um mês, né? Isso aqui, olha, como a cada 70 quilos é necessário plantar uma árvore, a gente pode dividir isso aqui por 70. Isso daria aqui um valor aproximado
Aliás, aproximado não, dá 2,52. Então, seria 2,52 árvores. A gente não planta 2,52 árvores, né, gente? Então, nesse caso aqui, seriam necessários árvores dentro de um mês, né, que plantassem aí 3 árvores de mata atlântica para compensar a emissão de CO2 de uma pessoa que utilize esse transporte nessas condições. E a gente ainda pode pensar aqui, né, que a gente pensa no transporte coletivo, falando aí na emissão de CO2, o ônibus escolar, o transporte coletivo, ele está aí entre as opções até melhores, né, para aqueles que precisam do transporte para ir para a escola. Então, se você não pode ir a pé, não pode ir de bicicleta, usar transporte coletivo ainda é a melhor opção, porque você pensa aí em 3 árvores dentro de um mês, mas quantas pessoas, né, são transportadas dentro desse ônibus? Então, 30, 35 pessoas. Imagina se a gente falar do carro, por exemplo. O carro é 1,74 kg por quilômetro. Então, uma pessoa indo de carro para a escola seria 10,44 kg em um dia e 313,2 kg ao longo do mês. Isso daria 4,47 aproximadamente, então a gente teria que implantar 5 árvores. Aí você imagina esse valor multiplicado aí pelas 30 ou 35 pessoas que um ônibus poderia transportar, né? Então é algo da gente pensar. A utilização, sempre que possível, de transportes coletivos, ela é mais amigável aí ao meio ambiente do que cada um dentro do seu próprio carro, né? Então, a gente encerra aqui a nossa última questão da semana 1. Eu aguardo vocês aí na correção da semana 2. Bons estudos, até a próxima!